E ainda tem algumas discussões, tipo, tem gente que defende não usar máscara ou coisa assim. Eu ia te perguntar isso também. Eu sei um pouco da resposta que eu estudei, mas eu gostaria que ela falasse porque tem um peso maior. Claro. Sobre a máscara, que o pessoal fala que o CO2 atrapalha. Não. Eu nunca vi um médico passar mal porque usa máscara trabalhando. Porque o médico usa máscara mesmo sem Covid, antigamente. Imagina, cirurgia cardíaca demora 6 horas. O médico vai estar ali operando, ele tem que usar máscara, né? Lógico. Imagina se o CO2 fosse inalado dessa forma para prejudicar. Não, isso aí não tem. Neurocirurgias, existem cirurgias de hematoma craniano, demoram 12 horas. Então, assim, a gente tem que usar máscara. Isso aí não é um pretexto para você não usar. Sim. Entendeu? É incômodo. Sim. Mas, assim como outras coisas também são incômodas, piores, e a gente consegue passar por isso. Entendeu? É uma fase. Eu batia muito nessa frase ano passado. Não é uma vida ruim, é um momento ruim. A gente tá passando por um momento complicado. Sim. Mas isso aí, a gente consegue... Um dia de cada vez, a gente vai vivendo, mantendo esses cuidados necessários, usando máscara. E vai passando, uma hora vai passar. A verdade é essa. Uma hora a gente consegue realocar, a gente tá... A sociedade científica tá buscando realmente uma forma de resolver esse problema. E cada dia mais saem novas evidências, novas pesquisas, que uma hora a gente vai conseguir contornar esse problema, né? E é um momento ruim. Mas a questão da máscara, essa inalação de CO2, não é o motivo, muito gente. Muito bom você falar disso. Legal. Não, usem máscara. Bom, e você acha, Mari, que, por exemplo, daqui a uns 5 anos... Eu imagino, eu enxergo que daqui a 5 anos a gente vai ver um cara passando na rua assim, ainda com máscara. Não, vocês lembram, mais ou menos uns 3 anos atrás, que a gente, na China, eles já tinham esse costume, né? Citando um pouco a China. A China, quando a pessoa ficava entrava num quadro de síndrome gripal, a gente conhece como resfriada, as pessoas usavam máscara na rua. E a gente achava estranho, falava, nossa, tá muito doente, estranho, né? Caraca, muito estranho. Virou um costume, né? Virou costume. Você vê como o ser humano se adapta. A gente se adapta a situações. Mas eu acredito que sim, porque querendo ou não, ao meu ver, isso sou eu, Mariana, falando. Eu acredito que o Covid, mesmo com a vacinação, existem grupos de pessoas que não tem como tomar a vacina. A vacina, se Deus quiser, todo mundo vai tomar, né? Que todo mundo que é possível vai tomar. Que assim seja. Que assim seja. Mas existem grupos que não podem ser vacinados, porque a vacina, existem vários tipos de modos de se fazer uma vacina. As vacinas do Covid que saíram, Coronavac, AstraZeneca, a da Pfizer agora também, que foi comunicada, são vacinas que utilizam o vírus, uma parte do vírus vivo atenuado. Que assim, não é o vírus inteiro, é uma porção dele bem pequena, pra você identificar e desenvolver uma resposta, né? Inflamatória. Entendi. Você desenvolver um anticorpo para aquilo. Sim. Mas tem gente que realmente não pode se expor, por exemplo. Tem uma que é o DNA também, né? Sim. É uma porção do DNA, assim, acho que se eu não me engano, eu posso estar enganada. Mas a Coronavac e a AstraZeneca utilizam uma porção de DNA. Eles utilizam um outro vírus, que é o adenovírus, que é bem comum, assim, é o vírus da gripe comum mesmo, bem batido no nosso meio, e colocam uma porção do vírus da Covid. Caralho, que foda. Entendi. É bem legal. E tem gente que não pode tomar vacina. Por exemplo, o paciente que é imunossuprimido. As próprias pessoas que têm lupus são imunossuprimidas, têm um sistema imunológico mais fraco. E a pessoa não tem como tomar vacina. Caramba, então, isso eu assim, não sabia, querendo ou não, pessoas mais que estão mais expostas a não ter uma evolução boa do Covid, que também não podem tomar a vacina, vão, se Deus quiser, manter um cuidado maior. De usar a máscara, de manter esse cuidado. Poxa, eu vou por exemplo, eu tenho lúpus e a minha doença foi reativada. Lúpus dá muita reativação de doença. Às vezes a pessoa fica um pouco estressada, ou come alguma coisa, ou passa por uma coisa que a doença fica mais exacerbada. E, poxa, eu tô nesse momento, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem lúpus e tô com a doença exacerbada. Poxa, eu vou ter que ir, por exemplo, no médico, vai ter bastante gente na sala de espera, eu vou colocar máscara. Eu acredito que sim, vai virar comum. E espero que as pessoas tenham esse cuidado. Sim, entendeu? Foi bom você falar isso, que agora eu quero fazer uma outra pergunta. Manda. Um pouco polêmica também. Ai, meu Deus. Sobre imunidade de rebanho. Se muitas pessoas já se vacinarem, vamos botar aí um número alto. Hoje, tá inspirado. 80% da população tiver vacinada. O que eu assisti, eu até vou falar pro pessoal, se vocês quiserem ver, tem uma série documental na Amazon sobre vacina, que é muito boa, que explica um pouco essas coisas, para quem tem dúvida e tal.
se muitas pessoas estiverem vacinadas, automaticamente elas não protegem quem não pode tomar a vacina? Sim, essa é a ideia da imunidade de rebanho. Na verdade, a imunidade de rebanho, por exemplo, pensando em alguma coisa bem conhecida das pessoas, a vacina do sarampo é uma vacina de vírus vivo, né? Exatamente como a vacina da coronavírus. É uma vacina de vírus vivo atenuado. É o vírus que está ali, uma parte pequenininha, e a gente aplica nas crianças, né? Idealmente, na fase, assim, de 1 a 2 anos, a gente aplica nas crianças. E tem crianças que não podem tomar a vacina. É justamente esse grupo de pessoas que tem um sistema imunológico, né, mais comprometido. Que se expor a uma vacina, mesmo que com uma parte muito pequenininha de um vírus, pode desencadear uma resposta muito grande. A ideia da imunidade de rebanho é justamente essa. Você vacinar o maior número de pessoas possíveis que estão aptas a tomar vacina, que não tem uma gama de efeito colateral assim, e proteger esse tipo de pessoa. Essa é a ideia. Essas pessoas vão ser protegidas pela imunidade de rebanho, porque tem um grupo, como se fosse um forte, né? Eu tô aqui no meio, mas tem uma galera. Então, dificulta muito a doença chegar até mim. O acesso. Exato. Isso aí. E quem já se vacinou, tomou as 2 doses, já cumpriu todo o prazo, tem chance dessa pessoa pegar o vírus e conseguir transmitir ele mesmo vacinado? Tem, porque o que acontece? Por isso até que a gente bate na tecla de, beleza, você foi vacinado, continua usando máscara, não é pra te proteger agora, é um pouco menos. Proteger os outros, é um pouco menos também, eu continuo me protegendo, mas eu vou proteger mais as outras pessoas que não foram vacinadas. O que acontece? A vacina em si, as 2 vacinas, né, tem uma eficácia de mais ou menos 50%, 70%. O que é isso? Até explicar, porque na época deu uma polêmica danada. É complicado até explicar, eu não sei se eu vou explicar 100%, mas quem quiser depois me pergunta que eu tento dar uma melhorada. É uma eficácia de 50%, 70%. Se eu não me engano, a Coronavac saiu 52%, 53%. O que é isso? 100 pessoas vacinadas, 50 não vão desenvolver a doença. Essa é a verdade. Das 50 pessoas que foram vacinadas, das 100 pessoas vacinadas, 50 não vão desenvolver eficácia da vacina, tá? Sobraram outras 50, beleza? As outras 50 que mesmo vacinadas, se eu entrar em contato com o Covid e desenvolver a doença, elas têm, desse grupo de 50 agora, elas têm 70% de chance de desenvolver forma leve. O que é isso? Eu vou pegar uma doença tranquila, tipo que é uma síndrome gripal. Exatamente, uma síndrome gripal comum. Meu nariz vai escorrer, vou ficar tossindo, vai me dar um pouquinho de febre, mas nada que me leve a ser hospitalizado, entendeu? E aí sobrou 30%, né, dessa galera que eu falei. Esses 30%, mesmo que desenvolvam sintomas que precisem ir ao médico, ou seja, não é todo mundo que tem gripe que vai no médico, certo? Sim. A gente fica em casa. Mas, nossa, eu tô com uma dor no corpo, eu tô cansada, minha febre tá muito alta, fui no médico. Mesmo essas pessoas que precisam de atendimento médico, elas não vão ser hospitalizadas internadas. Entendi, não vai entubar nem nada. Exato, eu vou chegar pra você e falar, Lafon, olha, você vai tomar tal remédio. Beleza? Beleza. Eu não vou precisar internar você. Você não vai precisar de um suporte muito grande. Exatamente. Entendi. Isso que é a eficácia da vacina em relação à doença. Então, assim, mesmo que eu vacinada, se eu pegar a doença, por exemplo, eu fui uma das que fui vacinada pela Coronavac, tomei as 2 doses. Se eu entrar em contato com o vírus e eu vier a desenvolver a doença, eu posso passar para outras pessoas. Entendeu? É por isso que, mesmo desenvolvendo a fase branda da doença, uma doença mais tranquila, é transmissível. Eu posso transmitir para outras pessoas, entendeu? Por isso que a gente tem que bater na tecla mesmo, de usar máscara. Cara, à medida, pelos estudos que a gente teve entre lavar as mãos, usar máscara, foi visto que usar a máscara é o mais efetivo. Sim. Porque eu tô me protegendo, eu tô evitando dispersar, né? Gotícula, quando eu falo e tal. E se você tiver com a doença e você estiver usando a máscara, também é a mesma coisa. Então, aumenta muito a chance de você não pegar a doença. Sim. Inclusive, essa foi uma da nossa insegurança, né? Quando a gente tava no podcast, o primeiro a gente fez sem máscara, porque não tava... Aí depois a gente ficou com essa insegurança. Como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Na época ainda tava calor, então a gente deixava tudo aberto, o ventilador ligado, rodando, circulando o ar e tal. O da Joana, a gente já tava com máscara, né? Já tava com máscara. Foi a primeira convidada. A gente combinou isso. Falou, Gustavo, vamos fazer o programa de máscara. A gente sabe que é feio no vídeo, que não fica bonito, mas é isso. E a gente também tem que dar o exemplo. Toda hora? E a gente tem que dar o exemplo, porque a gente é comunicador agora, né? E não é essa qualidade do som, por causa da máscara, que vai atrapalhar o projeto. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Meu pai tem uma frase muito boa que é: palavras convencem, exemplos arrastam.
Caralho, que foda. É, né? Meu pai é inteligente demais. E assim, é uma frase que muitas pessoas deveriam ouvir. Porra! Né? E quanto mais destaque você tem, mais pessoas estão olhando pra você, você tem que passar o exemplo, entendeu? Total. Não, pô, se eu médica, venho aqui no podcast e falo sem máscara, que adianta eu falar? Já tá errado É aquela velha história da criança em casa. Eu tenho um exemplo, né? Se alguém tem um filho, fala, não, mas você não fazia isso. Você tá me dando essa ordem por quê? Então, assim, a gente tem que sempre procurar dar o exemplo, cara. Quanto mais visualização, mais visibilidade, né? Visualização não, tô doida. Visibilidade a gente tem, maior a responsabilidade de dar o exemplo. Total. A verdade é essa, né? Cara, foda, Mari.